Graças a Deus, aleluia. É isso aí. Paz seja convosco, você que chegou agora. E nesse momento vamos entrar no tema, as 2.300 tardes e manhãs e o santuário, né? Que foi profanado, E nós vamos aqui para já a leitura bíblica, Salmo 74, versículo 1 ao 12. É com você, irmão Nathaniel. Amém, com certeza, pastor Medeiros. Então já também saúde a todos, a paz seja convosco. Vamos para mais uma ministração abençoada. Então preste muito bem atenção, Salmo 74, 1 a 12. Vamos aprender das Santas Escrituras. Então vamos lá para a gente entender. Porque nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do monte Sião onde habitaste. Volta os seus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfante, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam em suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome, disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país, já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará, até quando o adversário irá zombar, ó Deus. Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Amém. Amém, louvado seja Deus. Então nós vemos aí pela Escritura Sagrada o salmista, o sacerdote ali falando a respeito das profanações que seria ali ou que ocorreria em Jerusalém. E Deus já tinha previsto, né? Tudo isso aí, irmãos, é algo que nós devemos estar atento, né? Estar atento pela Escritura Sagrada. Os livros históricos contam, né, o que aconteceu. E porque às vezes as pessoas, tudo está na Bíblia. Nem tudo, né? Nem tudo está escrito na Bíblia Sagrada. Temos que recorrer, né, livros históricos para examinar e não vir, né, ficar sem entender as Escrituras Sagradas, sem os assuntos principalmente proféticos, né? Irmão Nathaniel, o que mais você entendeu aí nessa leitura bíblica? Amém, caríssimo pastor Medeiros. Então, observamos aqui o livro de Salmos, na qual aqui fala da situação que acontecia. Então, observamos aqui acerca também do santuário. Então, e a situação, versículo aqui 9, já não vemos sinais miraculosos, não há mais profeta, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Então, nós observamos acerca da situação da precariedade espiritual de Israel, na qual observamos que muitas das vezes, ou seja, muitos confrontos que aconteceram com eles, com os filhos de Israel, foi por conta da rebeldia de se desviarem do eterno Deus, e já estava profetizado. Então nós observamos também aqui cita a blasfêmia que havia
dos adversários. Então o povo de Deus estava numa situação bem estreita e dessa forma nós observamos aqui também os outros versículos aqui também pedindo o juízo de Deus, para que Deus ele viesse agir, para que Deus manifestasse o seu poder. Então, muito importante, e conforme também diz aqui o versículo, graças a Deus, vou ler aqui o mais chegado, aqui o versículo 7, que diz: atear o fogo ao teu santuário, profanar o lugar da habitação do teu nome. Pois é, né? Então, veja aí o que aconteceu, né? O santuário do Senhor foi profanado, os reis não respeitavam, né, ali, porque não conhecia o Deus verdadeiro, e por causa da desobediência dos filhos de Israel, chegou esse ponto, né? Então já estava profetizado, salmista também Daniel profetizou que iria acontecer isso, e aconteceu, né? O desrespeito pelas coisas de Deus. Irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta sobre isso? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a primeira pergunta. Então vamos aqui observando a palavra do Senhor. Então a nossa primeira pergunta, é isso mesmo, pastor? Corretamente. A primeira pergunta é o que, irmão Daniel? Amém, diz que tem a ver a purificação do santuário de Daniel 8,14 com o serviço do dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, do Levítico 16. Pronto, o que tem a ver, né? A purificação do santuário de Daniel 8,14 com o serviço do dia da expiação, do dia 10, 7º do mês de Levítico. O que tem a ver, né, irmão Nathaniel? Vamos ver o que diz lá Daniel, capítulo 8, 9 a 12. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor, nosso Deus. Então você aprenda da palavra, busque mais sabedoria. Então diz: de um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Pronto, então foi realmente, ele disse bem claro, né, que foi destruído o santuário. Essa ponta pequena que subiu, esse aí simboliza o rei, né? O rei que conhecido como Epifânio, ele foi o que fez tudo isso aí, né? Pisou no santuário, jogou por terra, profanou, fez um monte de coisa. Aí você vai dizer, mas onde é que está falando que é Epifânio? Nós vamos ver, né, pelo livro histórico, que esse rei foi o único que fez isso na história bíblica, na história do povo de Deus. Para se cumprir essa escritura, foi o único rei que fez essas barbaridades todas. E nós sabemos que Levítico capítulo 16 fala do santuário, né, que era santo, não podia ser profanado de maneira nenhuma, porque Deus ali estava no meio do povo de Israel. E nós vemos aqui que os dois filhos de Arão morreu por entrar ali embriagado, oferecer fogo estranho. E só podia entrar ali, o santuário teria que ser expandido com sangue, tinha que oferecer um novilho, né, pelo pecado do sumo sacerdote,
Mas nessa época aí, o que ocorreu no tempo do Epifânio, que essa ponta pequena que seria terrível, ele profanaria o santuário do Senhor e pisaria em tudo aquilo que se chama Deus, que for, ele não respeitaria o santuário do Senhor, não respeitaria o Deus do céu, porque ele não conhecia, né? Então, assim, por causa disso, nós vemos aqui que as 2.300 tardes que Daniel falou aí, amanhã o santuário, ele seria profanado esse tempo, né? Que simboliza 1.150 dias. Dias literais. Quando ele fala tarde e manhã, é porque são literais. Se ele falasse dias, né? Porque no santuário do Senhor era oferecido o sacrifício de manhã e à tarde. Era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde que deveria ser oferecido ali. E nessa época não foi respeitado, né? Esse homem que se diz Epifânio, que foi o único que fez isso na história do que aconteceu na época. Vamos lá, o que diz aqui a palavra do 7º mês, né? Que deveria ser, eu sei encontrou o versículo aqui, irmão Daniel, do capítulo 16. Amém, graças a Deus. Então, capítulo 16, ele vai falar ali graças a Deus, falar da expiação, então, acerca do ano que havia a expiação, e muito importante para a gente fazer a leitura, para você entender esse contexto abençoado. Louvado seja o nosso Deus. Então, muito importante, louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos adorando, então, para você entender melhor. Graças a Deus. Então no versículo 1 já tem toda aqui a história contando, então, acerca dos bodes ali que havia para purificação. Louvado seja o nosso Deus. Então a Deus aí colocou como decreto para se fazer a propiciação dos pecados, conforme está escrito. Louvado seja Deus. Então, o Levítico capítulo 16, todo fala da expiação do santuário. Então vamos lá. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta sobre nós poder se encaixar nessa história? Amém. Então vamos aqui para a próxima pergunta para você entender. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Muito importante a leitura, então vamos lá. Segunda pergunta, preste atenção. Que outros exemplos de purificação do santuário poderíamos aqui acrescentar, pastor Medeiros? Antes dessa história, né, quem escreveu aqui também o Flávio José, né, que era um judeu, ele escreveu também sobre isso, né, do que ia acontecer de Daniel capítulo 8, ele escreveu da história que Roma fez isso, né? E agora a segunda pergunta que você fala, que outro exemplo, né, de purificação do santuário poderíamos aqui acrescentar. Vamos ver Êxodo capítulo Ezequiel 45:18. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do Senhor nosso Deus. Preste muita atenção para você entender esse contexto. Então, versículo 18 diz o seguinte: assim diz o soberano Senhor, no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. Não poderia oferecer qualquer coisa, né? Tinha que ser algo perfeito. Então, era a forma de ser purificado o santuário. Tinha que ser um animal perfeito, sem defeito nenhum. Então, vamos ver mais outros versículos. Êxodo 40:17. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando outro versículo, muito bom. Então, diz aqui mais para a gente entender. Pronto, passei um pouquinho.
Diz assim: assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Tabernáculo, Segundas Crônicas 29, versículo 5, versículo 15, 16 e o 18. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra, para a honra e glória do nosso Deus, para você entender, preste bem atenção. Então 5 diz aqui o seguinte: e disse: escutem-me, levitas, consagre-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. 15. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. 16. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. 18. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Pronto, então no santuário do Senhor não podia haver nada estranho, né? Só poderia haver ali tudo aquilo que ele tinha falado por meio de Moisés. Não poderia ter outras coisas. Todas as coisas que pertenciam ao santuário era consagrado, eram as taças, eram as bacias, nada do que fosse além daquilo ali que foi dito pelo Senhor Deus de Israel, que falou por meio da boca de Moisés para falar para Arão, seus filhos, que não poderia, né, entrar outra coisa a não ser aquilo que Deus já tinha previsto. Então ali na época ali já do rei Ezequias, já estava profanando ali. Toda vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, ali entrava um rei tirano, um rei mau dos gentios, e ali colocava as suas coisas impuras dentro do altar, tirava as coisas de Deus e colocava algo para profanar mesmo, zombar do Deus de Israel. Então na época de Ezequias, o rei Ezequias, quando ele entrou e viu o livro da lei que ele encontrou, mandou que fosse purificado as coisas de Deus. E o sacerdote também deveria se purificar de acordo com o livro de Levítico capítulo 16, para poder entrar no santuário. Deveria se purificar o sacerdote e purificar o santuário. Então vamos ver o que mais, irmão Nathaniel. Diga lá mais. Amém, graças a Deus. Então vamos observando sempre a palavra do nosso Deus. A próxima pergunta 3. Pronto, então vamos lá. Finalmente, que purificação foi realizada por Judas Macabeu e que se ajusta perfeitamente ao caso e tempo mencionados em Daniel 8,14. Pronto, o que está escrito em Daniel 8,14, irmão Nathaniel? Pronto, pastor Medeiros, vamos aqui, Daniel 8,14, para os irmãos entenderem e saber do assunto, ficarem ligados. Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Pronto, ele seria profanado esse tempo todo aí, né? E levaria esse tempo todo, né, que foi pisado, pisoteado. Não foi pouco tempo, porque Daniel profetizou no capítulo 8, quase 157 anos antes de Cristo, que foi ali as 70 semanas que teria que passar até chegar aí. E nessa época aí surgiu essa ponta pequena aí, depois dos outros reis, que foi os 10 reis que surgiu do Império Romano. E entre esses daí surgiu na época, né, um aí que foi muito mal. E a gente vê aqui, meu querido, amados irmãos, em Cristo Jesus, Macabeu. Vamos ver o que diz lá o Judas Macabeu, irmão Nathaniel. 1 Daniel 8, 21 a 23, o que diz lá? Amém, graças a Deus. Então vamos pegando da palavra, Daniel 8, 21 a 23. Pronto, então vou pegar aqui as escrituras.
Então preste atenção aqui na palavra do nosso Deus, programa Assim Dizem as Escrituras. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Então, né? Veja aí que esse bode peludo, surgiu mais outros 4 reis, né? Feroz, né? O santuário profanado pelo Etíope, né? O Epifânio IV, foi no final do Império Grego. Como diz aqui o João, Daniel profetizou que foi de 165 a 168, né? Foi durante um período de tempo que ele reinou, e que foi 1150 dias. Ele reinou um bocado de tempo, né? Foi de 165 a 168 a.C. e purificado por Judas Macabeu, né? Vamos ver o que diz Judas Macabeu, né? Que foi purificado, né? Macabeus 4, 36, versículo 36, versículo 35, 41 a 53. Veja lá Judas Macabeu. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para essa leitura abençoada para a gente entender. Amém. Pronto. Graças a Deus. 4, aí eu... 1 Macabeu, capítulo 4, versículo 36, 41 a 53. Pronto, já está na mão. Então diz... Aleluia. Judas e seus irmãos disseram então: eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. 41. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zeloso da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas segundo a lei e construíram um novo altar semelhante ao primeiro. 48. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. 51. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminado completamente seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo. 53. E ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Amém, amém. Veja aí, né, que nessa época o santuário tinha sido profanado. E nós vamos ver que o santuário, segundo o que fala Judas Macabeu, ele até porco oferecia, sangue de porco oferecia ali, porque eles adoravam outros deuses, segundo a história, né? Vamos ver, irmão Nathaniel, a última pergunta. Amém. Então a quarta pergunta é a seguinte: como se prova que as 2.300 tardes e manhãs ou
1150 dias literais de contaminação do santuário terrestre de Jerusalém se cumpriram em Antíoco IV Epífanes. Pronto, então vamos ver por que se cumpriu nele, né? Vamos ver a história. Dia 15 de Quisleu, né, do ano 146, ano Seleuto, né? Seleucialdo, né? Aconteceu isso no ano de 168 a.C. Veja o que é que eles faziam. Eles adoravam o deus pagão Zeus e Júpiter, né? No ano antes 25 de Quisleu, ele foi ali purificado. Veja aí o primeiro Macabeu, irmão Nathaniel. Amém. 1:54. Amém, graças a Deus. Só o versículo 54. Vamos ler o primeiro, capítulo 1, 37 e 54. Pronto, então vamos aqui. Diz o seguinte: derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário, por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luta, seu sábado em dias de vergonha e sua glória em desonra. 40. Quando foram ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. 42. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. 44. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitasse os costumes dos outros povos da terra. 45. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas. 46. Profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. 48. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. 50. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecesse sacrifício cada um por sua vez. Houve muito dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei, fizeram muito mal num país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. Então, o Antíoco, né, o rei Epifânio, aí ele fez tudo isso aí. Ele ordenou que o povo fosse um, né, que eles abandonassem os costumes judaicos e se unisse a ele, e que fosse um só povo, e que adorasse esses deuses. Quais eram os deuses que ele adorava, irmão Nathaniel? Você pode fazer essa leitura? Amém. Então vamos essa leitura aqui para você entender essa história boa, para você aprender mais da palavra, graças a Deus. Então vamos lá. A 15 de Quisleu, de 145, que é o ano Seleucida, que corresponde ao ano 168 a.C., do calendário juliano, ocorreu a profanação do santuário, conforme está registrado no primeiro livro de Macabeus, 1:37 a 54, com a introdução da abominação desoladora sobre o altar dos holocaustos, ou seja, a ereção do altar do deus pagão Zeus ou Júpiter. A 25 de Quisleu começou a oferta de sacrifício impuro e finalmente a 25 de Quisleu de 148
que é o ano 165 a.C. do calendário juliano. O templo foi purificado e reedificado ao Senhor, conforme nós lemos em 1 Macabeus 1:54. Diz mais, podemos facilmente concluir que o período de 1150 dias literais ou de 2.300 sacrifícios se cumpriram de 145 a 148, que é o ano Seleucida, ou de 168 a 165 a.C. no calendário juliano. Convém lembrar que Antíoco reinou de 143 a 149, ou seja, de 170 a 164 a.C. Também podemos visualizar melhor os erros da manipulação de data da teologia adventista. Diz mais, então... Pronto, 606 foi a Babilônia, 538 foi a Média-Pérsia, 331 foi a Grécia e 168 foi Roma até o ano 476. Então, contando o tempo, desde a introdução da abominação no templo, a 15 de Quisleu, de 148, temos 3 anos e 10 dias, ou seja, 1.005 dias. Faltando para 1150 apenas 45 dias. Temos que considerar que, na verdade, a profanação começou antes, conforme descreve 1 Macabeus 1:37 a 53, que preenche tranquilamente os 45 dias faltantes. Segundo a nota de rodapé da Bíblia Católica, que é a edição Paulinas, Pontifício Instituto Bíblico de Roma, o dia 15 de Quisleu corresponde a 10 de dezembro de 168 a.C., conforme Breile em A Negleté de Era, o decreto contra a religião hebraica emitido por Antíoco IV e descrita em 1 Macabeus 1:41, foi enviada a 25 de outubro de 168 a.C. Ora, de 25 de outubro até 10 de dezembro temos 45 dias, que somamos as 1105 totalizam 1150 dias. Concluímos que Antíoco IV foi, portanto, a ponta pequena do capítulo 8. Não se deve confundir essa ponta surgida no fim do Império Grego com a do capítulo 7 de Daniel, que surgiu no Império de Roma. Ainda que a teologia adventista começasse a contagem no tempo correto indicado na profecia, chegaria ao ano 2132, que seria outro erro, pastor Medeiros. Pois é, né? Estão usando tanta contagem errada que às vezes as pessoas, sem uma correção, sem um cuidado de examinar a escritura, acaba errando, né? E aí implanta nos seus livros, implanta na cabeça dos membros, e os membros ficam aí pensando que é uma verdade, e não é. As profecias, irmão, é algo muito precioso do povo de Deus. As profecias é dado para o povo de Deus e não para as pessoas que seguem da forma que eles querem, né? Não vamos ver aí 406 a.C., 538 a.C., depois, né, 457 a.C. a 331 a.C., aí veio 168, 165 e 31 antes, né, de Cristo, e 476 depois de Cristo. Saída do decreto de Artaxerxes, no Daniel capítulo 9, 24 a 27, diz lá, né, que foi a saída, né, que veio Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, e dá-se o início da profanação do santuário, que foi explicitamente correto, 165 a 168 a.C., foi 1150 dias literais, ou 2.300 tarde e manhã. Morte do Messias, aí vem a morte do Messias, aí se concretiza, né, aí uma história bem maravilhosa para o povo de Deus. É bom todos nós examinar direitinho, né? Se você quiser mais detalhado, é só você, né, entrar aí no site da Igreja de Deus aí da OGID e pegar esse estudo, estudar bem esclarecido. É muito bom. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Paz seja convosco. Amém. Então, também deixa a minha oração. Paz seja convosco.